Olá pessoal, meu nome é Inocêncio Cordeiro, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje temos um convidado especial, alguém que acompanho há muito tempo no YouTube, Claudio Oliveira, também conhecido como Filho da Nuvem. Isso E mesmo. já tentamos gravar duas vezes, essa é a terceira vez que já tentamos gravar e tivemos alguns probleminhas, mas estamos aqui para tentar novamente tentar entregar um Exato. conteúdo para vocês do outro lado, compartilhar conhecimento com alguém que temos aqui já desenvolvedor há muito tempo. Então, seja bem-vindo, Cláudio Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado, né? Obrigado pelo convite. Primeiro a gente teve que organizar para a gente se encontrar aí, mas deu tudo certo. E agora também, como você Sim, disse, a gente está nessa terceira versão da gravação, mas vamos nessa, vai dar certo. Hoje a gente vai bater um papo bem legal, né? A gente vai conversar sobre a minha carreira em geral. Eu sou desenvolvedor de software, programador já faz uns 15 anos. Eu moro aqui em Portugal faz 5 anos e trabalho aqui ou daqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas como você pode imaginar, vocês podem imaginar pelo meu sotaque, eu sou do Brasil. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso tudo, sobre o mercado daqui, o mercado do Brasil, tecnologias. A gente pode entrar um pouco em que eu trabalho agora, o que eu já trabalhei, e vai ser bem legal. ok. Acho que podemos começar com a primeira questão, que é como é que o Cláudio saiu do Brasil para Portugal? Explicar a Certo, trajetória, como é que foi isso? certo, certo. Essa história ela tem dois lados, ela tem um lado que é um pouquinho de sorte e ela tem um lado que é um trabalho mesmo né, um trabalho normal de aplicar para uma vaga. Por que eu falo que ela tem esses dois lados? Porque há muito tempo atrás eu dei uma palestra num evento chamado PHP Brasil. E foi a primeira vez que eu palestrei até num evento maior, assim, foi muito legal. Eu conheci muita gente, quando a gente participa da comunidade, a gente conhece muita gente, o que é legal. E uma dessas Sim, pessoas era o Rafael. O Rafael, a gente acabou virando colega, a gente continuou conversando sobre tecnologia ou não, né? Até mesmo pela internet, chat e tal. Coisa que a gente está fazendo agora aqui, eu e o Inocêncio. Passaram-se sim, vários anos e eu esbarrei com o Rafael, sem querer, a gente não combinou. Num dia, num almoço, eu fui almoçar fora durante o trabalho, assim, comer num lugar. E ele estava lá também, e a gente trocou algumas palavras. Ele falou que estava saindo do Brasil, porque ele tinha passado por uma vaga de programador PHP também, para uma empresa que se chama OLX, é uma empresa que é bem grande. Ela tem escritório aqui em Portugal, tem escritório na Polônia, ela também é um aplicativo que ela também funciona no Brasil e tal. E aí ele sim. falou que era uma empresa super legal, que eles estavam ajudando até ele e a família dele a vir para cá, e que eu devia tentar também, porque tinha outras vagas e tal. Eu eu estava um pouco pessimista na época sobre vagas assim para fora do Brasil, porque eu tinha acabado de participar de um processo para a Espanha que tava para dar tudo certo, mas no fim das contas não deu. Eu contei essa história lá no meu canal no YouTube. Não vou dar detalhes aqui, mas porque como eu não passei nessa vaga, eu falei assim, putz, eu não vou tentar outras vagas agora para fora, é melhor eu continuar estudando aqui mesmo no Brasil e daqui a uns anos, daqui a uns 3, talvez anos, eu começo a procurar e a buscar mesmo esse tipo de vaga. Só que como eu conversei com ele sobre isso, eu falei com ele, beleza, tá, me passa o contato do RH, do pessoal de People lá que recruta, que eu vou mandar um e-mail e aí a gente vê. Só que eu fiz isso, eu mandei o e-mail, porque eu até acho que participar de processo seletivo é uma coisa interessante de se fazer, porque você acaba entendendo o que que o mercado pede no momento, né? Como é que está você em Sim. relação às vagas, se você se sente bem com os desafios, os tipos de entrevista, né? Tem tanto tipo de entrevista técnica de arquitetura, de system design, de eh, pair programming, teste em casa, então eu acho legal. Então por isso eu falei, beleza, eu vou participar do processo. Talvez eu não passe, provavelmente eu não vá passar. E, mas pelo menos eu vou aprender alguma coisa, vou continuar, né, estudando. Só que aí eu fiz uma primeira entrevista, eles me mandaram um teste para fazer em casa, em PHP, fiz esse teste,
fui para outra entrevista, e para outra, porque eram algumas etapas, e quando eu vi, eu tinha passado. Eu não tinha, Oh, eu não tinha aquela. A vaga da Espanha, que eu não tinha passado antes, eu estava com muita vontade. Muita, muita, muita. Essa de Portugal, como eu já estava meio machucado, digamos assim, eu não estava com sim. tanta vontade, já estava com o pé um pouco atrás. Mas aí parece que eu fui, por causa disso, parece que eu fui tão mais relaxado, talvez, tão mais. Relaxado mesmo, e acabei passando. Então, quando eu passei, eles ainda me pagaram uma viagem para vir para Portugal conhecer antes, que eu não conhecia nada daqui. Boa. Foi muito legal, porque era um dia de sol, assim, era verão. Então me apaixonei pela cidade aqui em Lisboa e decidi vir. Então é isso, basicamente. Oh, boas. E não sei se no Brasil estava em alguma cidade que fazia muito frio, e quando chegaste para Portugal sentiste muito calor, tiveste algum choque cultural, não só de forma cidade, mas não falando só da cidade, mas também em tecnologia. Uhum, Tipo de empresa, onde estavas, quando chegaste para certo, Portugal, tiveste algum choque? certo, certo. É, eu conheci Portugal, isso já é uma diferença. Eu conheci Portugal mais ou menos em agosto, então era verão aqui, estava muito quente. Mas quando eu me mudei, era em janeiro, que era inverno, e Uhum. foi um choque, porque no Brasil a gente não tem, é um país tropical, a gente não tem umas estações tão certinhas, assim, tão bem definidas. No Brasil tem o verão, que é mais calor, sim, só que o inverno do Brasil, ele não é, depende da região, mas enfim, na região que eu morava, Sim, não é tão diferente assim. Chove um pouco mais, faz um pouquinho mais de frio, mas também pode sair um sol, um calor, não fica semanas sim, de chuva, por exemplo. É bem difícil. E quando eu cheguei aqui em janeiro, foi um choque porque era muito mais frio. Eh, eu estava ainda numa casa que não tinha não pegava muito sol, então a casa era muito fria também. Choveu por muitos dias, tal, aquelas árvores todas secas, sem flor, sem folha também, que é uma coisa muito diferente de um país tropical igual o Brasil. Então foi um choque. Mas era quando a gente muda, assim, é tudo tão, diferente. tão diferente que foi um choque, mas fazia parte da aventura também, era uma coisa boa, não era um choque ruim. E de tecnologia, de empresas, no Brasil eu trabalhava numa empresa, num aplicativo de pedir táxi. É algo parecido com o Uber também e tal, mas a gente até tentou depois migrar para ser não só táxis, mas também carro privado. Chamava Easy Taxi, era um aplicativo bem popular no país, rodava em outros países da América Latina, assim. Mas por mais que esse aplicativo fosse popular e fosse bem grande, a equipe em si era bem enxuta, assim. Eu não lembro o número de pessoas, mas o escritório do Brasil era relativamente pequeno. E quando eu mudei para Portugal, para essa empresa OLX, já era uma empresa bem maior. Tinha um escritório bem grande aqui em Lisboa, mas também tinha um escritório na Polônia, tinha uma parte, uma equipe do Brasil, então era um cenário bem maior, assim, foi um choque perceber que, uou, pera, eu acho que agora eu estou numa empresa grande, tomar decisões de tecnologia aqui não é mais tão simples como era nas outras empresas. Agora eu preciso conversar com outras pessoas, muitas pessoas precisam entrar numa reunião, discutir, planejar, ver como isso vai impactar outras equipes. Então é uma diferença na forma de trabalho assim que eu encontrei quando eu cheguei aqui. E falando de tecnologia também tinha algumas diferenças, porque por mais que eu trabalhasse com PHP no Brasil e aqui também era PHP, eu acho engraçado que vagas de PHP
podem significar coisas muito diferentes, porque PHP é muito diverso Sim, e você pode trabalhar com PHP com blogs tipo WordPress, tem parece. Joomla, agora tem Laravel, que é um framework super conhecido, mas tinha o Symfony, tem muitas coisas que pode ser PHP. Sim, E aí, o PHP que eu trabalhava lá no Brasil era bem diferente do PHP ou do ambiente PHP que eu trabalhava aqui. Na empresa daqui, quando eu cheguei, né, depois isso melhorou, não tinham tantos testes automatizados, então isso já era bem diferente. No Brasil, a gente tinha muitos e muitos testes. Por causa dos testes, a confiança de fazer um deploy, de mudar o código, era bem maior. sim, E aí eu cheguei nesse ambiente onde não tinha isso. Então, dava para ver que os deploys, as pessoas tinham menos confiança por causa disso. Daí a gente, né, a equipe inteira fez um movimento para isso acontecer, para mudar isso na empresa, mas demorou um tempo considerável. Então foram choques culturais, assim, de tecnologia, assim, que eu levo para a carreira e foram bons até porque mesmo quando você está num ambiente um pouco mais desafiador, né? A gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravação. Mesmo nesses sim. ambientes, a gente acaba aprendendo muitas coisas. Às vezes a gente aprende mais nos ambientes desses super desafiadores do que num ambiente tipo grama verde, um projeto que começa totalmente do zero e tal, aquela coisa Uhum. perfeita. É muito bom trabalhar assim, eu gosto de trabalhar assim, mas também esses projetos que já existem há muito tempo e a gente precisa da manutenção, tem muita coisa que a gente aprende com eles. Boa. Antes de ir para a próxima questão, eu gostaria de falar que eu acompanhei a Easy Taxi. Não Uhum, no princípio, sim, uhum. não no princípio, mas eu ouvia algumas palestras e seguia o fundador da Easy Taxi. Já não me Thales. recordo o primeiro nome, mas sei que o sobrenome é Gomes. Eu acho que é Thales Acho que, Gomes, é verdade. sim, Tati Gomes, sim. Ele fala muito sobre performance, eu acompanho muito ele no Instagram e Uhum, tal. Ela explicar o princípio da Easy Taxi, como é que sim. convenção os motoristas naquela época, o nível de tecnologia que ainda estavam, os celulares que usavam na época Sim. e que foi bem difícil. Acompanhei algumas coisas sobre a Easy Taxi, as empresas que depois da Easy Taxi ele conseguiu criar e tudo mais. Uhum, É algo que nem tipo, pensei que também estava na Easy Taxi. uhum. Ok, sim, Eu não peguei esse período também do começo da Easy Taxi, mas já vi palestras dele falando, e é muito sim, legal mesmo imaginar. Eu lembro de uma coisa que ele falou que eles contam a história de antes de ter o aplicativo super, né, integrado com GPS e sim, tudo, eles faziam tipo uma planilha, alguma coisa do tipo, que acha que o aplicativo, na verdade, a pessoa só dizia onde ela estava, e aí sim. eles ficavam o tempo todo online, acho que vendo isso, para ligar para um taxista para pedir para ir Sexta, sim. para pegar a pessoa. Então, Uhum. o conceito de MVP, assim, bem raiz mesmo, bem Bem, legal a história. sim, sim. E nós aqui em Angola também temos o OLX, mas Ah, teve um problema com o governo e é, burlas no processo de ah, venda e sim. infelizmente tiveram que bloquear. Ok, Mas, sim, sim. Mas estamos aqui continuando. Então, a próxima questão é se o Cosmo podia falar sobre, pela tua visão, né? Tendências, né? Tecnologias que estão em alta para o mercado português ou um outro mercado que o Claudio já uhum, trabalhou? certo. Em geral, bom, linguagens de programação que estão em alta. É engraçado porque as linguagens das últimas décadas, elas ainda são muito fortes. Então, aquelas Sim. linguagens tradicionais, Java, tem seu Java, pedaço do mercado, C Sharp, C Sharp, sim, até o PHP mesmo, tem bastante vaga de sim, PHP. Então, porque é muito difícil para as empresas que investiram nessas tecnologias, né, ao longo dos anos,
De repente, ah, não, vamos mudar Sim, tudo tudo, para outra esquece. tecnologia, esquece. Hum, É é bem bem difícil. difícil, Então, especialmente para as grandes empresas. exatamente, exatamente. Então, essas, essas tecnologias são consolidadas já no mercado. Tem umas tecnologias que nasceram o quê? Na última década mesmo, elas têm 10 anos, 15 talvez, que as minhas favoritas, as que eu fico mais de olho, e a que eu trabalho até agora, na verdade, uma que eu trabalho Sim, e uma que eu ficaria de olho, que eu trabalho é a Go, que nasceu no Google ali para resolver um problema específico, acho que até relacionado com o YouTube. Depois eles começaram, eles tinham uma tendência de vender, entre aspas, essa sim, tecnologia como se fosse uma sucessora de C, um C melhorado e tal, mas acabou atingindo um outro tipo de pessoa que são os desenvolvedores, né, web, sim, não aquela coisa, não o público que, não os programadores C. Atingiu os programadores de outras linguagens, atingiu eu, programador que era PHP, pessoal de Java migrando, enfim. Então, Go, apesar de ser uma linguagem, né, mais atual comparada com as outras, ela tem várias coisas que, que são até que você até nem encontra em outras linguagens por ela ter nascido depois. Mas apesar dela ser uma linguagem mais atual, eu considero ela já consolidada no sentido de já tem bastante. É uma bolha assim de Go, talvez quem esteja de fora e quem seja de outras comunidades nem veja tanto vagas nessa linguagem, mas já existe um pedaço do mercado usando o Go ativamente. É um pedaço bem considerável, assim. Aqui em Portugal mesmo, eu estava vendo uma pesquisa que saiu esse ano, mas eu não tenho os números de cabeça, mas eu lembro que tinha um ok, gráfico falando quais eram as linguagens mais populares e as, sei lá, cinco, seis primeiras eram essas que a gente falou antes. Era Python também, por causa de sim, data science, né, que é muito sim. popular. Big Java, Data, exatamente. Depois Java, C Sharp, as linguagens que a gente falou. Só que eu achei interessante que depois a primeira linguagem que não é dessas tradicionais, vamos dizer assim, que apareceu no ranking era Go, tipo, na frente de Clojure, na frente de Elixir, na frente de Rust, que eu até não falei, mas a segunda linguagem que eu ficaria de olho é Rust, que tem crescido bastante, talvez talvez cresça o bastante para ter muitas vagas e vale a pena dar uma investida nela. Mas de linguagem de programação eu vejo as duas assim. E depois disso a gente tem né, essas outras tecnologias que também estão crescendo, cada uma do seu modo ali, né? O ambiente JavaScript é super forte hoje em dia, de Node.js, tem os frameworks, o Next.js, tem o Remix, que é muito famoso, o React também ainda é popular, sim. então é mais ou menos por aí, na minha opinião. Ok. Falando tecnologias em alta, né, no mercado português, o Clauson participa de comunidades, networking, abordar um pouquinho sobre isso? Sim, claro, posso falar sim. Eu tive períodos na minha vida, assim, onde eu participei mais e participei menos. No começo da carreira ou nos primeiros anos da carreira, eu participava mais. Na verdade, agora eu tô parando para pensar, talvez eu vou até mudar um pouco a minha própria opinião sobre isso. Porque eu ia dizer que eu participava mais, até falei dessa coisa de eu dar palestra no PHP Brasil, participava de Sim, fóruns. Antigamente a gente tinha lista de discussão de e-mail, que era como se fosse um fórum, então as pessoas discutiam por e-mail, então eu participava bastante. Depois eu diminuí um pouco a frequência, porque, enfim, a vida vai mudando. A mudança para Portugal também acaba exigindo muitas coisas. Você tem que aprender muitas coisas como é viver aqui, alugar uma sim, casa, pagar as contas, é tudo sim. muito diferente. Então você acaba gastando tempo e energia com essas coisas também. Mas eu posso até pensar que em mudar um pouco a minha opinião, porque por mais que eu não
eu não vá em muitos eventos. Hoje em dia eu não vou em tantos eventos assim. Eu vou, em média, em um evento maior, assim, por ano, que é relacionado com Gol. Nos últimos 2 anos, não é os últimos 2 anos, ano passado eu tava para ir na GopherCon e eu peguei Covid, tipo, 2 dias antes. Oh, Mas, por mais que eu não participe, não vá tanto assim em eventos, tem o canal do YouTube que eu posto com alguma regularidade. Então acaba sendo uma forma também de estar presente na comunidade de software, de conhecer pessoas, né, nos comentários. A gente se conheceu, você mandou uma mensagem, né, por causa do canal também. Então é sim, uma forma de o que você está fazendo aqui também é uma forma de estar na comunidade. A gente é a verdade, comunidade sim, de verdade. software. Então é mais ou menos isso, mas eu acho super importante essas várias formas de estar na comunidade. Tem gente que é mais de ir em eventos, de palestras, tem gente que gosta de dar palestras, tem gente que gosta de assistir palestras, tem gente que gosta de mini curso, tem gente que gosta de criar, escrever, então criar um blog, tem gente que gosta de, né, a Sim. gente gravar conteúdo em vídeo, então postar um vídeo técnico ou uma entrevista, e eu acho que isso são, todas as formas são válidas, assim, acho mó legal. Ok. Falando em comunidade, ajudar a comunidade, produção de conteúdo, eu sei que o Clauson também já participou muito, não sei se hoje ainda participa muito em projetos open source, e sei que o Clauson tem um projeto no GitHub com muitas, mas muitas estrelas. O Clauson pode falar sobre esse projeto. Claro, claro, posso sim. É o GitQL. Ele tem mesmo, eu acho que ele tem 6.000 estrelas agora. Esse projeto é bem legal e ele até está relacionado também com aquela entrevista da Espanha, porque a entrevista da Espanha eu só consegui porque eles encontraram esse projeto. Para a gente ver Oh, aqui durante essa nossa conversa que tudo que a gente faz, às vezes a gente faz coisas, né, sem objetivo. Eu não criei o GitQL com objetivo nenhum, assim, de chegar em pessoas, não era esse o objetivo. Naquela época o objetivo era, eu tive uma ideia, eu queria, né, estudar através daquilo, implementar, ver se daria certo em questão de se funcionaria e tal. E isso acabou me levando para outra história, ou uma outra pessoa me encontrou o projeto e me chamou para uma entrevista, e de repente eu estava na Espanha por causa do projeto. A mesma coisa com a palestra lá do PHP Brasil. Eu dei a palestra porque eu estava interessado e eu queria fazer isso, mas de repente encontrar o Rafael depois e ele me indicou para uma vaga por causa daquilo. Então eu eu acho que são pequenas sementes que a gente planta e quando a gente menos espera, pode ser que não dê em nada também, mas sim, quanto mais sementes a gente plantar, talvez mais melhor. chances a gente tenha de chegar em algum lugar que talvez a gente nem saiba qual é esse lugar. Mas o GitQL, voltando, o GitQL é um projeto que a ideia dele é misturar ou fundir o Git, que é um sistema de versão de código, com uma linguagem de SQL, que é uma linguagem de consulta que usa select, asterisco, from, uma tabela. Então, ao invés de você fazer um git log e ter que passar parâmetros para dizer o que você quer desse git log, qual o intervalo de log, de data que você quer os logs do Git, os commits do Git, você consegue usar uma linguagem tipo select, autor e a mensagem, dos from commits, dos commits, entre essas datas. Então você consegue usar uma linguagem de consulta para listar commits de qualquer repositório Git. Ok, E eu criei o boa. projeto também. A ideia, naquela época, eu nunca tinha escrito nada em Go, assim, sério. E foi uma oportunidade de estudar a linguagem através do projeto. Assim. Hoje eu olho para o código e tem várias coisas ruins, assim, tipo, Sim. não é o melhor código Go do mundo, mas foi super divertido, aprendi muitas coisas e é isso.
Ok. Sei que o Clarkson mexe com Go, Clojure, acho que Elixir também. Elixir não. Clojure Elixir. também não, porque Clojure eu trabalhei, mas foi um período curto até. Eu entrei numa empresa e trabalhei nessa empresa por praticamente um ano, ou um pouco menos que isso. Então foi uma passagem pequena, mas eu já trabalhei sim com Clojure. Elixir nunca trabalhei. Já trabalhei com PHP, agora com Go, JavaScript, né? Tá em tudo, Python um pouquinho, então tem algumas tecnologias diferentes. Ok. E quando o assunto é produção de conteúdo, eu vejo que o Clarkson gosta muito de Go e já produziu alguns conteúdos sobre Go no seu canal do YouTube. Uhum. Essas tecnologias começaste a utilizar por gosto ou alguma outra coisa, ou questão de trabalho? Uhum. Na empresa utilizam e decidiste também produzir conteúdo sobre essas linguagens. Uhum. Como é que foi? Sim. A maior parte das vezes os conteúdos que eu produzo tem a ver sim com coisas que eu usei no trabalho, ou uso no trabalho. É bem difícil eu criar um conteúdo que eu não tenha essa convivência ou vivência no trabalho. Então, no o Go foi basicamente isso. Por que que eu comecei a estudar Go? Porque, na verdade, eu estava numa empresa bem pequena mesmo. O time de tecnologia inteiro dessa empresa eram umas 4 pessoas. Essa Oh, empresa, o sistema era em PHP, era um e-commerce em PHP, só que tinha um sistema bem pequenininho que era em Go. Quem tinha feito ele era o CTO dessa empresa, o líder da tecnologia. E eu olhava para o código e eu nem conseguia entender, porque eu era um programador júnior também na época, mas por causa disso eu falei, olha, eu acho que é melhor eu aprender Go, porque tem um sistema Go aqui na empresa, em algum momento eu vou ter que trabalhar com ele, fazer mudanças com ele. Nunca fiz nenhuma mudança nele, por curiosidade. Acabou que eu nunca sim, fiz nada nele, mas eu comecei a escrever o GitQL justamente para ter contato com a linguagem. E imagino. aí, e aí levar isso para o canal também é uma questão meio natural, assim. Às vezes você aprendeu algo novo ou também quer colocar para fora uma forma diferente de falar sobre um assunto, e aí Go acaba sendo a primeira opção por causa disso. Oh, ok. E quando o Clarkson decidiu sair do Brasil para Portugal, quais foram os pontos que lhe motivou a mudar? Crescimento de carreira? O que foi? Certo. Eu acho que tem a questão da carreira e tem a questão pessoal, né? Porque fazer uma mudança Sim. dessa impacta muito a sua vida pessoal. Eu deixei Uhum. praticamente minha família toda no Brasil. Então, o lado pessoal, a decisão da vida pessoal, tinha mais a ver com o momento político do Brasil, porque tinham muitas coisas acontecendo no Brasil, muitas coisas ruins, na minha opinião. Uhum. E, e aí eu comecei a pensar mais nisso, de sair, se era possível e tal. E o lado profissional também era importante, porque eu sabia que seria uma experiência diferente, e até hoje tem sido uma experiência muito diferente. Trabalhar fora do Brasil, porque eu ia ter contato com pessoas de países que eu nunca fui na vida, eles têm formas de pensar diferentes, né? Eu ia ter que trabalhar muito mais em inglês do que eu trabalhava no Brasil, isso já seria um desafio, uma forma de trabalho muito diferente. Então, foi um pouco dos dois. Eu acho que o lado pessoal, talvez um pouquinho mais, mas tinha sim essa coisa, a experiência profissional também por trás disso, da decisão. Ok. Agora, dicas para quem desenvolvedor angolano ou brasileiro quer se mudar para Portugal, quer conseguir uma vaga, Uhum, né? Algumas dicas. certo. Eu acho que assim, depende muito.
Depende muito, talvez, do país que a pessoa queira se mudar. Aqui em Portugal, por exemplo, tem um mercado muito forte de empresas de consultoria, e aí essas empresas de consultoria basicamente quer dizer que elas têm clientes e você trabalha para essas empresas, mas na verdade, às vezes o projeto é para um banco, aí depois o projeto pode mudar para outra coisa. Então, depende, tem muitas formas, na verdade, de empresas de consultoria. E aí, para esse tipo de empresa, talvez as habilidades sejam um pouco diferentes, né, de uma empresa de produto, que é tipo trabalhar em um aplicativo ou em um site só. Então Sim, depende um pouco também de para onde a pessoa sente que ela se sente mais confortável trabalhando. Se a pessoa gosta de mudar, de repente de mudar de projetos, não gosta muito de ficar no mesmo projeto por anos e anos, de repente uma empresa de consultoria vai ser super desafiador e legal, porque ela talvez tenha essa possibilidade de trocar de projeto. Se for, se for o contrário, uma empresa de produto já seria melhor. Mas a primeira coisa que eu venho na cabeça sobre se preparar para fora, felizmente ou infelizmente, é o inglês. Eu sei, a gente ouve isso muito e, sim, e continua sendo verdade, continua sendo no Brasil. Não é muita gente que fala inglês. Eu também não falava muito inglês no Brasil, até porque não tinha a necessidade, porque todo mundo no país falava português e as empresas falavam português, os clientes falavam português, não sim, tinha por que falar outra língua. Então, tem essa dificuldade mesmo, talvez, de, não sei como é em Angola, mas de repente também é a mesma coisa de não sim, ter tanta oportunidade de falar inglês. Nesses casos, eu acho que ajudaria, primeiro, pegar um vocabulário com aplicativos, né? Aplicativos até gratuitos, tipo o Duolingo, que você instala e é tipo um jogo que você vai aprendendo. Se fosse possível, usar essas ferramentas, mas aí já são mais pagas para conseguir entrar nelas e conversar, tentar conversar com alguém, né? Se a pessoa sentir um pouco confortável com isso também, porque depende sim, dos níveis de inglês. Mas é uma boa, tipo, ou fazer aulas, ou é, tem aplicativo que você só entra e conversa com a pessoa por uma hora, em inglês, e qualquer pessoa. Também funcionaria. Se a pessoa ainda não está confortável com conversar, de repente tentar aqueles métodos de ouvir música e depois ler a letra da música, tentar ver as coisas com legenda e por aí vai. Mas o inglês não tem possibilidade de investir em inglês e não valer a pena, assim, tipo, vai valer a pena. Não tem outra hipótese. Porque mesmo que a pessoa continue no Brasil e trabalhe do Brasil ou em Angola, hoje em dia tem o remoto, a pessoa pode trabalhar remoto para sim, fora. Hoje em dia, por mais que seja empresa local, você vai ler uma documentação, tem muito conteúdo, né? Muitas palestras que vão para o YouTube de graça, só que essas palestras estão em inglês. Então, de qualquer maneira, ajuda muito. Depois disso, é tentar entender mesmo eu prefiro para sair do país e para um outro país, eu prefiro e eu faria, eu fiz e eu continuaria fazendo isso se eu precisasse mudar, focar numa linguagem principal. Ao invés de ser muito generalista, eu acho que para mudar de um país para o outro, talvez ser um pouquinho mais focado em uma linguagem, tipo, olha, eu fiz essa minha carreira aqui em Java, eu trabalhei 3, 4 anos em Java, no banco, né, fiz testes, trabalhei com esse framework, criar uma experiência nessa linguagem e aí buscar vagas de fora
que casam com essa experiência também, porque eu já conversei com pessoas que trabalharam por 4 anos, 6 anos, 8 anos com Java, mas na hora de procurar uma vaga para fora, estavam procurando uma vaga para fora em, não sei, C Sharp, ou C Sharp talvez, enfim, não seja um bom exemplo, em Python, que seja. A pessoa pode fazer isso? Ela pode fazer isso, mas eu acho que ela tira muito mais proveito se ela pegar essa bagagem dela toda que ela tem em Java e aplicar para uma vaga de Java, porque aí eu acho que as chances são muito mais altas. Então, querendo ou não, foi o que eu fiz em PHP, sem nem pensar muito, até porque, né, eu não escolhi a vaga, né, aquela coisa toda, mas era uma vaga de PHP. Eu já trabalhava com PHP há muito tempo, então a primeira impressão que eles tiveram é, ok, o Claudson trabalhou com PHP por muito tempo. Vamos ver como ele vai se sair nas entrevistas, nos testes, ainda tem que fazer tudo isso, mas pelo menos parece que ele é uma boa pessoa para essa vaga. Então, talvez minhas duas dicas seja essa, investir no inglês como der, tipo, e também dependendo do nível, né? Não tentar pular muitos níveis, ver onde você está. E a segunda é tentar encontrar qual que é a tecnologia que você quer trabalhar para continuar nela e criar uma maturidade, uma bagagem, e depois usar essa bagagem para aplicar numa vaga parecida, porque aí as chances são maiores. Oh, boa. Aproveitando o gancho aqui do inglês, né? Uhum, Eu uso uma plataforma que chama-se Preply para aprendizado de inglês, onde tu tens aulas com professores nativos. legal. E para quem está do outro lado e quer aproveitar essa oportunidade, vou deixar um link na descrição, estou aproveitar fazendo a minha publicidade. Boa, boa, Vou boa. deixar um É link isso na aí. descrição e podem se inscrever na plataforma. A primeira aula, caso não gostarem, eles reembolsam o dinheiro. Legal. E depois pegas um bucket, meio que um pacote, e vai fazendo as tuas aulas. Tem professores nativos que podem te ajudar. Os professores têm professores baratos, que acho que todo mundo vai conseguir pagar. Eu consegui, então acredito que todo mundo vai conseguir. Então, dando continuidade, gostaria de falar sobre a trajetória do Clauson. Uhum, Então, do júnior até o sênior. Acredito que o Clauson hoje já tem 10 a 15 anos de experiência em desenvolvimento de uhum. software. Sim, sim, é verdade. Você quer. A pergunta é mais sobre como foi essa mudança de júnior até chegar no sênior. É isso. Sim, como é que foi o trajeto, passando dificuldades que tiveste ao longo do caminho, e Uhum, se também, deixa já passar aqui uma pergunta, e se também pensas em posteriormente mudar de área, eu vejo que tem pessoas que normalmente são sênior, depois vão um pouquinho para DevOps, uhum. se o Clauson vai continuar como desenvolvedor ou pensa em mudar posteriormente? Boa, boa pergunta, boa pergunta. Então, primeira pergunta. Como foi essa carreira do júnior até o sênior? É uma pergunta interessante porque é difícil até resumir, né? Já que são 15 Sim, anos, é um filme que passa na cabeça. Mas no começo eu era uma pessoa, até relacionado com o que eu acabei de falar. No começo eu era uma pessoa júnior muito, muito, muito técnica. Eu consumia muito conteúdo técnico, eu estudava muito, o que foi muito bom. Então eu estudava muito, talvez num escopo fechado. É muito comum a gente entrar na área e ficar perdido, porque, meu Deus, tem React, tem Flutter, tem Go, tem Rust, tem PHP, Python, é tanta coisa. Então eu também sofri disso. Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, então meio que a faculdade me forçou a estudar coisas, e aí eu já não tinha essa coisa como ficar perdido. Qualquer tipo de curso, qualquer coisa que te apresente uma linha de estudo, para mim, é super válida, assim. Isso pode ser pago, mas pode ser gratuito, porque hoje em dia a gente tem, né, conteúdo gratuito, muito conteúdo na internet. Depois que eu passei dessa fase de ficar perdido, eu comecei a focar muito em PHP.
que foi uma linguagem que eu acabei conhecendo por causa de um veterano na faculdade, uma pessoa que estava mais à frente no curso, e aí ele também me ajudava. Então, essa coisa de tentar encontrar um mentor, uma pessoa que te. Às vezes ela nem sabe que ela é essa pessoa que mentora, às vezes ela só te responde algumas coisas de vez em Sim, quando. Mas ter alguém que você consegue, talvez fazer uma pergunta de vez em quando, né? Perguntar se está indo pelo caminho certo, é incrível, é muito válido. Nem todo mundo consegue ter essa pessoa, se não conseguir também tudo bem, mas se conseguisse, seria bom. E aí eu fui focando, eu tinha essa pessoa, que era o Jean, que me ajudou bastante nessa coisa do PHP, do que estudar depois. Beleza, aprendi o mínimo da linguagem, o que que eu faço agora? Ah, tem esse framework, tem esse, tem esse, tem esse. Estuda um deles. Tenta fazer um site com eles, um projetinho. Então, fui evoluindo, 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 sempre focado nessa uma coisa para não ficar muito perdido. E isso me ajudou muito no júnior, porque aí no júnior eu era uma pessoa que conseguia pegar uma tarefa que ela tinha detalhes do que precisava ser feito. Não era uma tarefa muito vaga, assim, tinha uma descrição do que era para fazer, mas eu conseguia pegar naquilo e ler aquilo e saber o que fazer com o Symfony, que era o framework do PHP, com o banco de dados. Eu não tinha muitas dúvidas técnicas, né, apesar de ser um júnior ainda, então tem as dificuldades, tem um código um pouco mais simples, mas o ser técnico naquela época ajudou muito. Depois a transição para o meio ali é um curioso, assim, no Brasil a gente chama de pleno, não sei se é o mesmo em Angola, sim, a mesma é, coisa. né? Júnior, pleno, sênior. Boa. Porque aqui na Europa eles falam júnior, mid e sênior. Uhum. Então nesse meio é um pouco curioso, porque tinha muito de uma questão de confiança. Eu acho que eu fiquei um tempo como júnior porque eu não tinha confiança o bastante para dizer ou para me vender como pleno. Porque na verdade eu já estava fazendo um trabalho de pleno ali. Não tinha muitas, né, não tinha muitas dúvidas, não precisava de tanto suporte ou tanto apoio das pessoas da equipe. Então, nesse sentido, o pleno ele já tem uma capacidade de, né, pegar uma tarefa que talvez nem esteja tão bem detalhada assim e entregar ela. E foi mais ou menos isso. Eu também mudei de empresas no meio da carreira, como qualquer pessoa, e, e querendo ou não, isso ajudou a me enxergar como pleno ou como outra coisa, porque aí no meio das entrevistas eu ia percebendo o que as empresas querem, o que eu já fiz. Então, isso foi valioso. E o sênior também é algo muito parecido, assim. É um pouco de tem duas coisas, na verdade. É um pouco de se ver como isso e ter um autoconhecimento sobre isso, mas também essa coisa de júnior e pleno sênior, ela depende muito de vários fatores. Ela depende do contexto da empresa, ela depende das tecnologias, porque se eu sair de Go hoje para trabalhar com JavaScript, eu posso ser um sênior Go e continuar sênior JavaScript? Isso é uma coisa que muitas pessoas vão responder de formas diferentes. Eu acho que você ainda é sênior. Se você é sênior, você ainda é sênior. Só que você não tem o mesmo conhecimento, eu não tenho o mesmo conhecimento de JavaScript que eu tenho de Go. Então vai levar um tempo para eu entrar no, no modo de programar dessa tecnologia. E pode ser que uma pessoa até mais júnior tenha mais familiaridade com isso. Uma pessoa que já começou com JavaScript, ela vai entregar um código, talvez,
que vai entender os detalhes do JavaScript melhor do que um sênior que migrou agora. Então, essa resposta ela é bem complexa, mas eu acredito nisso. Eu acho que uma pessoa que chegou num nível de maturidade, já passou por muitos desafios diferentes no mercado, ela tem uma maturidade maior e essa maturidade você não deleta. Por mais que você migre de uma tecnologia para outra, você ainda teve as experiências trabalhando com testes, trabalhando em um cenário tal, de um banco, de um aplicativo, teve que fazer uma entrega que foi super grande, demorou meses para ser feito, depois teve que dar suporte nisso. Então, esse tipo de coisa ainda é válida e independente de você trocar ou não de tecnologia. E ó, só outra pergunta, quase esqueci, era sobre o se eu me vejo trocando, talvez o próximo passo de cena, se eu me vejo indo para um DevOps que não sei se você Sim. se você chutou, mas você chutou, se você chutou, você chutou super certo, porque eu me interesso Oh, muito, eu me interesso muito por DevOps, por infraestrutura. O Go, curiosamente, também é uma linguagem que talvez o grande mérito delas, assim, de ter ficado popular, foi por causa de ferramentas de infraestrutura, assim, nesse mundo DevOps, né? Tanto o Terraform, o Docker, tem uma sim. empresa que chama HashiCorp que tem trocentos programas, o Vault, o esqueci os Oh. outros, esqueci os outros, Uhum. mas todos eles, ou a maioria deles, são escritos em Go, então Go puxou muito as mudanças de infra dos últimos anos. E então eu tô já no Go e tenho até estudado mais sobre networking, programas de rede, coisas do tipo. Então vamos ver. Hoje eu trabalho numa empresa que tem uma cultura DevOps. Eu não existe o cargo DevOps na empresa, né? Mas então eu estou ali naquele ambiente, já a- ajudo e também preciso de muita ajuda quando os problemas de infra são bem mais cabeludos. Mas é isso. Eu acho que vai. Eu gosto do título de sênior. De, eu não tenho. A verdade é que eu não tenho pressa de trocar esse título. Ok. Tem aparecido uma ou outra oportunidade que me dá vontade de tentar mais. Tipo, uma vaga de liderança. Tem aparecido vagas agora, curiosamente, até de produção de conteúdo para empresas, como se Oh, fosse um developer advocate, ou entendi. falam dev hell também, esse tipo de coisa, que são coisas que eu me interesso, mas não tenho uma resposta certa. Assim, eu não adoraria chegar aqui e falar que eu tenho um super plano para minha carreira, mas a verdade é que não. Eu gosto do título que eu tenho hoje, vou continuar com ele até que apareça uma oportunidade, que é algo que me faça dar um outro passo. Acho que é isso. Ok. Acho que da forma como acertei sobre teres a vontade ou interesse, né, aprender mais sobre DevOps, acho que é dos vídeos que eu já assisti dos teus, né, eu vejo Uhum, que tu gostas de System Design, uhum, gosto. sim, desenvolvimento e também tu, quando fazes System Design, também falas um pouquinho sobre infra. Sim. E System Design, desenvolvimento e infra também são coisas que eu realmente gosto muito. Então E estamos nesse juntos. momento, sim, estou tentando me focar mais em desenvolvimento de software e também estudando System Design. Então, acho que é onde saiu Ah, essa é nesse ideia de. sentido. Sim, Entendi. Sim, é verdade, é ok. verdade. Naqueles vídeos eu citei algumas coisas, né, de load balancer, coisas do tipo, então Certo. eu gosto Sim. mesmo. Requisições, Sim. servidores, isso tudo. Então, como sênior,
com certeza ainda tem estudado, porque o aprendizado é contínuo, né? Sim. Então, como é que estudas novas tecnologias ou ferramentas? Qual Certo. Como método, método, sim, eu vou fazer um jabá daqui a pouco, uma à promoção, daqui a vontade? pouco. Mas ok. É, uma das formas que eu faço para estudar depende muito do que eu preciso estudar, porque eu acredito que eu acredito e eu gosto de estudar quando tem um objetivo. Então, eu vou estudar, por exemplo, todas essas ferramentas de DevOps. Eu vou estudar Terraform porque eu agora estou numa empresa que seria muito bom que eu aprendesse, ia me ajudar muito no dia a dia. E também porque eu gosto de infraestrutura e eu preciso entender, eu sinto a necessidade de entender como que uma mudança é feita num banco de dados. Se eu precisar, não sei, se eu precisar trocar uma senha de um banco ou criar um usuário no banco, será que eu vou fazer? Como que eu faço isso? Não sei como que eu faço isso. Como que as pessoas fazem isso? Então tem um pouco dessa curiosidade, necessidade por causa do trabalho. E aí, dependendo do que precisa ser estudado, eu uso estratégias diferentes. Mas a que eu mais gosto é tentar criar um projetinho e aí, por esse projeto, ir estudando. Então, assim como o GitQL lá atrás era só uma desculpa, no fim das contas, para eu ter o que escrever em Go, escrever mais, né? Porque a gente pode entrar numa plataforma de escrever algoritmo, de ordenar um array, esse tipo de coisa, até, né, exercícios mais difíceis também. A gente pode fazer isso, mas às vezes eu pessoalmente tenho uma necessidade de ter um projeto que é um pouco, talvez um pouco maior e talvez, né, resolva algum probleminha um pouco maior. Então, no caso do GitQL foi isso. E eu continuo fazendo isso. Por exemplo, eu falei de estar estudando um pouco sobre programação, um pouco mais baixo nível de redes, né? Ao invés de usar HTTP, que é uma coisa que a gente usa muito, Sim. TCP. Vamos tentar fazer alguma coisa com TCP. Então, eu fiz uma, um sistema que era tipo um clone do Kafka, que é um sistema de fila, Oh, de streaming de dados, sim, mas boa. obviamente bem reduzido, Viu? porque senão, né, eu ia ficar anos fazendo isso, e também não teria conhecimento o bastante. Mas a ideia central disso, de ter um sistema que está ouvindo uma porta TCP, e aí você tem outros que estão se conectando nessa porta TCP e manda mensagem, essas mensagens são gravadas. Isso já foi uma forma de estudar e ir, né, praticando ao mesmo tempo. Eu até comecei um projeto que se chama DevGym, que é devgym.com.br, que tem uma lista de projetos, assim, são uma lista de desafios que as pessoas podem ou ir lá, ler os desafios e implementar elas mesmas, uma forma de incentivar as pessoas a estudar coisas. Tem até assuntos ali que eu estou estudando, por exemplo, a questão do Kafka que eu falei, e também tem para quem quiser também ver soluções, além de só ver o desafio, também tem uma parte paga que você entra e tem um vídeo explicando passo a passo, tem o código-fonte. Então, é uma forma que eu tô criando um lugar onde usa uma forma de estudar que eu sempre usei, na verdade, desde o GitQL lá, vários anos atrás. Então, é uma forma que eu vejo de estudar, mas depende bastante do cenário. Às vezes aprender uma linguagem nova, por exemplo, antes de ir direto para um projeto, a gente precisa aprender um pouco da linguagem. Como que faz o if, como que é um Um array, Elxer. um else, qual que são os tipos de dados, né? Se tem vários tipos e tipos de coleção, por exemplo. Então, antes de criar o projeto, de repente,
nesse caso de aprender linguagem, é melhor ir no site da linguagem ou ler uma documentação. De repente, a linguagem hoje em dia, elas têm tipo um guia. O Go tem um Go Sim, Tour que você vai passando, ele vai te ensinando, ó, if, você faz assim, for, você faz assado, e coisas do tipo. E aí depois disso, aí sim já ir para um HackerRank, ir para um LeetCode, que é escrever sim. algoritmos mais fáceis para ir familiarizando com a linguagem. Então, esses são alguns tipos de modelo de estudo que eu sigo. Hoje, talvez por ser mais sênior, não sei, depende, não sei como as outras pessoas sênior lidam com isso, mas eu não consumo muito curso do começo ao fim, assim, curso como uma forma de aprender, assim. Eu, eu já fiz uns cursos que mudaram minha vida, assim, foram muito bons, mas em geral, se eu precisava aprender uma linguagem nova, eu acho que a documentação e o próprio material do site já vai conseguir me ajudar. De repente, um conteúdo na internet, com alguém programando, essa questão dos desafios de poder programar. Então, depende bastante. Mas se for um conteúdo que eu acho que talvez eu não saiba nem por onde começar, e eu queira muito ter de novo, um script do que estudar agora, depois e depois e depois e depois, aí um curso talvez faça mais sentido. Ok. Falando sobre a DevGym, acho que o Cláudio não falou tanto, então eu queria que o Cláudio falasse um pouquinho. Também, se puderes falar sobre a arquitetura, o que tem por trás da Claro, DevGym. pode falar. Sim, Falo sim. Então, a DevGym é isso, devgym.com.br. É, é um, eu tenho lançado constantemente desafios técnicos novos. Alguns desses desafios são desafios até que são de entrevistas de emprego. Então, tem muitas empresas que pedem para você criar, resolver um probleminha em sim. casa e mandar para elas depois. Então, alguns dos desafios que estão lá são inspirados nos desafios dessas empresas. Todos os desafios eu que criei, mas alguns são inspirados com alterações. É, e, como eu disse, alguns têm solução, outros ainda não têm solução, em vídeo, com código-fonte, etc. Tem desafios de todos os níveis, então, um desafio para mais iniciante é um clássico, é criar um sisteminha de encurtar o URL, né? Ao invés de você ter um URL muito grande, que é até um vídeo lá de System Design que também tem no canal, mas nesse caso é mais para programar. Como programar esse sistema que você recebe um URL grande, ele vai gerar uma URL pequena Sim. para você. Então, e falando das tecnologias da DevGym, eu, a DevGym, ela é um monolito, que é uma coisa que hoje em dia Oh, tem até, é engraçado porque foi, né, o popular hoje é microserviços, serviços, mas sim. teve um artigo da Amazon que saiu um pedacinho do Prime Video que voltou para ser monolito e isso Político. causou uma grande discussão na internet. Mas não faz sentido, ainda é um projeto muito pequeno. Não faz sentido eu ter vários microserviços, porque é um projeto onde só eu cuido. É mais fácil ter tudo num projeto só. Então, é um projeto monolítico em Go. Eu uso o Go para receber as requisições, processar essas requisições, acessar o banco de dados e montar uma página HTML com o resultado, né? O sistema de login, etc. O login eu faço por enquanto só com o GitHub diretamente. O banco de dados que eu estou usando é um banco de dados bem legal, se chama CockroachDB, cockroach de barata. Toda vez que eu vou procurar no Google Oh. esse nome, aparecem baratas e não aparece o banco. É muito ruim. Boa. Mas esse banco, é, ele funciona da mesma forma que o Postgres, que é mais popular. Então, se você faz uma consulta no Postgres,
e ela for uma consulta simples, não muito complexa, ela vai funcionar no Cockroach também. É legal porque eles têm uma versão gratuita, então dá para criar lá um banco gratuito e brincar com eles. Depois eu posso mandar para você, a gente pode deixar também na Sim, descrição. são. E é isso, o projeto tá bem legal também, porque tenho bastante testes automatizados, eu vou fazer vídeos no canal mostrando os testes. Eu uso a pipeline, né, uma esteira do GitHub Actions para fazer o deploy, já tem alguns vídeos no canal, então toda vez que Sim, eu faço commit, mudo alguma coisa, ele roda os testes para ver se está tudo bem, ver se tem alguma brecha de segurança, e depois faz o deploy automático para a plataforma que eu uso para forma. hospedar. Sim. É mais ou menos isso. Então, surgiu uma questão. Por Aham, que não o Postgres uhum, e o Cocris é o uhum. nome do banco? Sim, Sim, por Cockroach. que É. não o Postgres? Então, é mais uma questão de, honestamente, sendo bem sincero, eu Uhum. queria, eu precisava de um banco online que tivesse o menor custo possível, para te falar a verdade. Oh, O custo, dinheiro mesmo, porque manter um sim, site no ar, manter um banco de dados no ar, tem um custo. sim, tem. Então, é, a ferramenta que eu uso para hospedar, ou a plataforma que eu uso para hospedar, chama render.com. Eles têm planos, o plano mais. Acho que eles até têm um plano gratuito, mas manter o site nesse plano gratuito, ele ficava muito, muito, muito lento, porque a máquina, a instância lá era muito, muito fraquinha. E o banco de dados, eu acho que eles não tinham nenhum nada gratuito. Ou se eles tinham gratuito, Uhum. eles acho que eles deletam 24 horas depois. Então o Cockroach foi uma questão de ter encontrado um lugar para hospedar que é gratuito e porque eu uso esse banco na empresa que eu trabalho também. Então foi mais essa questão. O Cockroach em si, se a gente for falar da ferramenta, comparando com o Postgres, ele tem vantagens, principalmente se você está num ambiente que roda no Kubernetes, que é um pouco mais complexo, e não é o meu caso na DevGen, mas o Cockroach ele é um banco de dados que a promessa dele é ser um banco elástico que você consegue escalar ele de uma forma fácil. Sim, Então, em um momento você pode ter um, o que a gente chama um nó, uma instância do Cockroach rodando, mas se você quiser aumentar isso e ter duas, três, você consegue sem muito esforço. É diferente das arquiteturas do Postgres, por exemplo, que eu acho, também não tenho certeza, mas no Postgres, no MySQL, quando você quer ter mais de uma instância, instância. geral, geralmente você elege uma como principal e as outras como secundárias. A principal é a que recebe as escritas, então tudo que você precisa gravar no banco entra por ali. E aí, automaticamente, o MySQL, o Postgres, faz uma replicação para as secundárias. No Cockroach, qualquer uma desses nós, se eu tiver três, qualquer uma delas é escrita e leitura. Não existe isso de principal e secundária. Então, você escreve em uma e ele vai replicar em todas as outras. Se uma delas cair e você levantar outra, ele vai pegar nos dados que estão, né, e replicar para outra, então para a nova. Então, ele tem essa flexibilidade que o Postgres não nasceu para isso. Mas, de novo, para o meu caso da DevGen, que é um projeto simples, pequeno por enquanto, foi realmente uma decisão só financeira mesmo, para eu gastar menos dinheiro. Ok. Então, DevGen, falando de estudos, novas Uhum, tecnologias, na tua opinião, independentemente do país, né? uhum. Mas de forma generalizada, para a área de TI, vale a pena fazer faculdade ou não? Visto que essa Pô, pergunta é. é bem complicada essa pergunta. Sim, sim, sim. Ai, nossa, é bem complicada. Bem, bem, bem complicada.
Mas eu vou dizer, essa resposta, eu nunca dei essa resposta desse jeito, eu acho. Mas vou dar ela. Eu acho que assim, se a pessoa tem a oportunidade de fazer uma faculdade, eu acho que ela deveria. Bem, Eu acho que deveria, eu acho que principalmente naquela época que a gente realmente a gente tá vindo da escola e aquele caminho uhum, natural de vir da escola e ter a faculdade, eu acho que é muito valioso não só pelo conhecimento da faculdade, não só para aprender a programar as tecnologias, mas eu acho que ir para a faculdade, ter o convívio da faculdade com as outras pessoas, isso é muito enriquecedor para a vida mesmo. Mas não é todo mundo que faz faculdade. E tá tudo bem, eu trabalhei com pessoas, talvez os profissionais mais incríveis que eu tenha trabalhado, talvez eles nem faculdade fizeram. é, Então, não tem uma receita certa, assim. Não quer, se você não fez faculdade, não quer dizer absolutamente nada. Se você fez faculdade, só quer dizer que você tem um diploma. O diploma, na minha realidade, ele mudou, ele fez muita diferença na minha vida. Quando eu vim para Portugal, ter um diploma tinha, abria mais portas, porque tinha mais vistos que eu podia aplicar por ter um diploma. Quem não tinha um diploma não podia aplicar para certos vistos. Então, fez diferença. Eu costumo brincar que é um papel, o meu diploma é um papel, e é o well, papel mais sim, importante da minha vida. Tipo, aquilo ali é importante. Hoje em dia, eu acho também que a gente está vendo muitas ferramentas novas de inteligência artificial. sim. E essa semana foi a primeira vez que eu vi. Não é para causar alarde, nem pânico, nem nada. Mas foi a primeira vez que eu vi uma notícia num jornal. Era um jornal do Brasil, até de TV, que falava as profissões que vão estar em alta nos próximos 5 anos. Eu não sei de onde eles tiraram essa pesquisa, né? A gente também não precisa acreditar Saber, sim. 100% no que eles estão falando, mas foi a primeira vez que eu vi uma reportagem onde falavam várias profissões e não falava a profissão desenvolvedor ou programador. Falava profissões, muitas profissões de tecnologia, mas falava ciência de dados, eh, profissional de machine learning, eu acho. Falava muitas coisas relacionadas com pessoas que estão mais perto desse mundo de IA. Então, o que que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer que desenvolvedor vai morrer, eu não acho isso, vou continuar sendo desenvolvedor, acho que vai continuar tendo espaço para gente por muito tempo, mas eu acho que quem começa entrar numa faculdade e investir nessa área de inteligência artificial, eu acho que é um bom caminho. Por exemplo, e eu acho esse tipo de conteúdo, eu posso estar errado, mas eu acho esse tipo de conteúdo talvez mais fácil de ser aprendido dentro de uma faculdade do que ir atrás dele na internet e tal. É uma opinião. Talvez tenha muito conteúdo na internet também, mas eu Sim. acho que é uma boa, sim, fazer faculdade, quem puder. Boa, boa. Não sei se o Clauson tem mais alguma coisa para falar, mas já estamos aqui no final. Se o Clauson tem algo para falar, fazer uma publicidade, alguma coisa do gênero, esteja à vontade. Bom, obrigado pelo espaço de novo. Nossa, esse passou rápido. Eu achei que a Sim, gente ia eu que bater, agradeço. eu achei que a gente Sim, ia bater mais papo aqui, mas eu acho que eu já falei muitas coisas. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Filho da Nuvem no YouTube. Eu estou no Twitter, ainda estou lá no Twitter, apesar de eu não falar muitas coisas. Estou no Twitter. É, sim. no GitHub também, se alguém quiser ver o projeto lá, o GitQL, e a devgin.com.br, que é esse espaço para incentivar as pessoas a estudar através dos desafios técnicos. Cara, muito obrigado pelo espaço, e é isso.
Eu que agradeço pela oportunidade de ter aqui no meu canal, visto que acompanho o teu canal já há um tempão, né? E já Legal, aprendi muita coisa no teu canal. Então, legal, legal. todo Fico mundo que feliz. está aí do outro lado, muito obrigado por chegarem até o final. Espero que deixem um like, um Isso aí. comentário, qualquer dúvida, com certeza o Claudio vai responder aqui nos comentários. Sim. E subscrevam nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Bye.